Meus irmãos, graça e paz. Amém, né? Um dia, 10 filhos de um grande homem de Deus se reuniram para fazer aquele jantar, aquela reunião. Você imagina, 3 meninas e 7 meninos. E crente, quando reúne, tem que ter comida. Dizem que crente que não come muito veio com defeito de fabricação, né? Agora você imagina a cena, todos na casa do primogênito, aquela mesa bonita, cheia de comida e muita conversa. Quando irmãos se reúnem, tem muita conversa. Acho que a memória viva que nós temos nessa vida são os irmãos e primos. Quem vai lembrar de você na velhice do seu passado são seus irmãos e seus primos. Então você imagina aquela cena, aqueles irmãos reunidos, aquele papo gostoso, aquela descontração. Mas Satanás, o diabo, se levanta contra eles. Ele traz um vento impetuoso do deserto. E esse vento entra pelos 4 cantos daquela casa e aquela casa cai. E aqueles 10 filhos deste grande homem de Deus morrem. Todos os filhos desse homem morrem. A verdade, meus irmãos, que a vida ela não é indolor. Ventos impetuosos, tempestades, atingem rico, pobre, letrado, analfabeto, crente, descrente. As tempestades são inevitáveis. Na década de 60, foi lançada uma teologia triunfalista. E essa teologia diz que se você entregar sua vida a Jesus, você nunca mais vai ter problema. Você não vai ter dor, sua vida vai ser um sucesso, você vai ficar rico, você vai ganhar muito dinheiro. É só você dar uma ordem, que os ventos se dissipam, não há tempestade na tua vida. Isso é uma mentira. Existem muitos pastores, muitas igrejas que hoje pregam essa teologia. A teologia da prosperidade, a teologia triunfalista. Mas Jesus Cristo diz: neste mundo tereis aflições. Agora vocês imaginam o estado desse pai. Esse grande homem de Deus, após perder 10 filhos. E nesse mesmo dia ele tem a notícia que havia perdido todos os seus bens. E sobre ele abate uma grande enfermidade. Então esse homem de Deus rasga suas roupas, que era um sinal de luto naquela época. Ele se assenta sobre cinzas. E como não bastasse, ele é rodeado pela sua mulher e seus amigos, que dizem para ele o tempo todo: amaldiçoa a Deus e morra. Amaldiçoa a Deus e morra. Mas o Espírito de Deus toma aquele homem, e naquele momento de desgraça dele, que ele está em cinzas, vivendo aquele luto, no capítulo 19 de Jó, diz que Jó se levanta e diz: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e mesmo que a minha carne morra, os meus olhos ainda verão a Deus. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que teu Redentor vive, e por isso você não precisa temer as tempestades. Deus está com você. Jesus Cristo venceu, e um dia com os seus olhos você verá o seu Deus. Eu quero convidar você agora a percorrer o verdadeiro caminho da adoração. Então abra a tua Bíblia, se você quiser ligar o teu aplicativo. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41.
Eu estou com a Nova Versão Internacional. Marcos 35, 4, do versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Você ora comigo? Para onde iremos nós, meu Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Por isso nos reunimos aqui como igreja hoje, Senhor, porque acreditamos que o Senhor fala hoje ainda. Acreditamos que o Senhor tem algo para dizer para nós. Então eu quero te fazer um pedido ousado nesta noite, meu Deus, que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor use a minha vida, que eu não diga nada que venha de mim, mas que eu seja boca do Senhor nessa noite, para que as nossas almas sejam alimentadas, e nós possamos sair dessa noite daqui, enxergando cada dia mais que Jesus Cristo é Senhor e Deus. Muito obrigado pelo privilégio e liberdade que temos como igreja de se reunir, ó Deus. E fale poderosamente, ó Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não era a primeira vez que Jesus e seus discípulos passavam por uma tempestade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, conta que Jesus, após ensinar a multidão, dá uma ordem para os seus discípulos. Ele diz: olha, atravessem o mar da Galileia. Jesus não foi com eles. Jesus subiu até um monte e ficou orando. Isso era tardinha. Quando deu em torno da 4ª hora, que é mais ou menos para nós hoje 3 a 5 horas da manhã, veio sobre eles um grande vendaval, e eles que estavam a algumas quadras de distância, começaram a tremer, porque eles perceberam que eles poderiam afundar. Só que nesse caso, Jesus não estava no barco com eles. E no meio daquela tempestade, eles olham e observam que vem alguém andando sobre as águas. E a primeiro momento eles acham que é um fantasma, eles tremem. Só que Jesus se aproxima dele andando sobre as águas e diz: tenham coragem, sou eu que estou aqui. E Jesus não cessa a tempestade. Ao contrário do que nós lemos. Nesse caso aqui, Jesus não cessa a tempestade. Os ventos fortes continuam batendo sobre aquele barco. E Jesus está diante dos seus discípulos. Até que Pedro pergunta: Senhor, se é Tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor, andando sobre as águas também. E Jesus diz: venha. Jesus, Deus sabe o que é melhor para você. No caso de Mateus 14, que ele anda sobre as águas, Jesus não para a tempestade, porque primeiro ele quer tratar o sentimento dos seus discípulos. Ele não resolve as circunstâncias, ele primeiro quer resolver o interior, a tempestade interior que acontece no coração dos seus discípulos. Por isso ele primeiro
trata os seus discípulos. Após Pedro vir andando, quase afundar, Jesus levantar Pedro e diz: Pedro, homem de pouca fé. Jesus sobe ao barco e aí sim, ele cessa a tempestade. Mas nesse caso, primeiro Jesus cuida do que? Ele trata o interior, ele não cessa a tempestade. Ao contrário do que nós lemos aqui. Nesse texto que nós lemos em Marcos 4:35, aqueles homens com Jesus na popa seguem para o mar da Galileia, que não é um mar, é um lago de água doces, com 21 quilômetros de comprimento, é bem extenso. Só que na parte ocidente do mar da Galileia nós temos as montanhas, as colinas de Golã. Na parte oriente nós temos os montes da Galileia e no centro nós temos o Monte Hermon. E esse Monte Hermon é o monte mais alto que existe ali em Israel. E sobre ele, ao pico dele, chega alguns momentos onde chega a dar neve. E o que acontece? Quando os ventos frios do Hermon descem, e ele fica meio que emparedado por essas duas paredes, ele encontra as águas mornas do mar da Galileia e acontecem as tempestades. Quem estava naquele barco naquele dia não eram homens marinheiros de primeira viagem, eram homens experientes, acostumados a pescar no mar da Galileia. Só que tempestades são imprevisíveis, inadministráveis. E aqueles homens experientes, que passaram a vida toda com uma rede na mão em cima de um barco, agora não sabem o que fazer. O vento vem forte, vem a tempestade, as ondas começam a bater no barco, e eles sentem que o barco vai afundar. Eu quero trabalhar esse texto com os irmãos essa noite. Esse texto é um texto que ele é regido, ele é imperado por 3 questionamentos, 3 perguntas. Então, eu quero convidar a você a ler comigo o versículo 38, que diz: Mestre, não importas que morramos? Quando os discípulos sentem que as ondas começam a invadir o barco, e eles não têm mais o que fazer, aqueles experientes pescadores, aí sim eles correm para Jesus e perguntam para ele, acordam Jesus e dizem: Mestre, não importa que morramos? É inevitável que em momentos de tribulação, de dor, de desespero, quanto à ventania da tribulação, dos problemas, as ondas da incredulidade começam a bater no nosso barco, as ondas do desespero, e nós olhamos para Deus e questionamos: Deus, o Senhor não se importa que isso aconteça comigo? Por que muitas das vezes, como Asaf disse no Salmo 73, o ímpio, o homem que não teme o Senhor, o homem que não te adora, o homem que não é fiel ao Senhor, ele tem tanta fartura, ele tem uma vida tranquila, e eu que sou o teu servo, às vezes passo necessidade, passo dificuldade? Porque, Senhor, não importa que morramos? As dificuldades da vida nos levam a acreditar que Deus não se importa com nós. Ou seja, que Jesus é como se o seu Deus estivesse na popa daquele navio. A popa é a parte traseira do navio onde fica o leme. O seu Deus estivesse na popa do navio, sobre um travesseiro dormindo, nem aí para você. As dificuldades, os problemas da vida, as tribulações, as tempestades, nos levam muitas das vezes a acreditar nisso. Quando eu era garoto, eu e meus 3 irmãos, tudo na mesma faixa etária, e domingo à tarde era a hora que o meu pai dormia. Durante a semana ele trabalhava, mas domingo à tarde era lei meu pai tirar aquela soneca. E eu me lembro muito bem que o meu velho dizia o seguinte: olha, eu vou entrar e fechar a porta do quarto. Se alguém me incomodar e me acordar, vocês morrem.
Naquela época era assim, né? E era lei, eu não podia incomodar meu pai. No domingo à tarde não tinha essa conversa, a gente brincava, a gente corria, mas quando a gente passava na frente da porta do meu pai, do quarto, a gente... Aqui não, meu pai não pode ser incomodado. Mas o nosso Pai Celestial você não incomoda. O nosso Pai Celestial a gente não incomoda. Na verdade, nós temos uma ideia errada do agir de Deus. Nós acreditamos que Deus está lá com a sua barba grande, sentado em um alto sublime trono, com as suas orlas que enchem todo o tempo, como nós lemos em Isaías 6, e Ele está inerte no seu trono da glória. As coisas estão acontecendo aqui embaixo, e Deus diz, olha, não, se vira aí, dá o seu jeito, servo. Não, não é assim. Deus não está com a mão dele parada sobre você, esperando você fazer uma oração de fé para ele agir. Não, não. Deus cuida de você. O guarda de Israel não dorme, não descansa. Os olhos de Deus estão a todo instante sobre nós. É assim que Deus age. Então Deus não está dormindo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E o que acontece também é que nós não aceitamos o tempo de Deus. O Provérbios 13, versículo 12 diz, a esperança que se tardia adoece o coração. Muitas das vezes, por Deus não nos responder imediatamente, o silêncio de Deus nos faz mais mal do que a própria tempestade, do que o próprio problema. Tem um escritor que disse uma vez, o silêncio de Deus é como um baterista adolescente em cima de uma bateria acústica, todo empolgado aprendendo a tocar. O silêncio de Deus faz barulho, nós ficamos incomodados, nós ficamos inquietos, mas a inquietude é nossa, não de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem todas as coisas sob controle. Deus tem todas as coisas sob o controle. Mas você não aceita, eu não aceito, tem que ser para ontem. Você orou hoje e quer que Deus mova os céus e te atenda agora, como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Deus sabe quando é importante trabalhar primeiro as circunstâncias, depois o nosso sentimento, o nosso coração. Mas muitas das vezes, Deus quer tratar primeiro você, porque as tempestades, elas são pedagógicas. Elas passam pelas nossas vidas. Muitas das vezes elas nos tiram um pedaço, nos desequilibram, provam a nossa fé, mas elas nos ensinam muito. Elas nos tornam homens e mulheres melhores. Por isso, muitas das vezes nós temos que até agradecer a Deus, não é pelo problema, por aquilo que o problema nos levou a crescer, o que aquilo foi construído em nós. Agora, se Deus está demorando a te responder, porque nós não gostamos. Maria, irmã de Lázaro, mandou um recado para Jesus, falou assim, venha correndo porque Lázaro está doente. E aquela mulher naquela aflição, quando Jesus chega, ela diz, olha, se o Senhor tivesse chegado a tempo. Mas ela não sabe que Deus tem o tempo dele. E no tempo dele ressuscita até os mortos. Agora, se Deus não está respondendo imediatamente a sua oração, eu convido você a orar. A oração como primeira opção. A tempestade vem, as ondas assolam aquele barco. Eu imagino aqueles discípulos correndo de um lugar para outro, tentando mudar a vela, contornar o leme, e Jesus dormindo. O sono dos justos. Aí depois que eles viram que não tinham mais o que fazer,
nós vamos afundar. A tudo aquilo que eu posso fazer, os meus recursos limitados já não podem mais. Aí eles se lembram, gente, Jesus está no barco. Aí eles vão lá acordar o mestre. Mestre, não importa que morramos, mestre. A oração sempre tem que ser a primeira opção. Eu vou te explicar por quê. A oração não é somente uma prática do cristão. A oração não é somente falar com Deus, a oração é estar com Deus. E no momento que você ora, constantemente, antes da tempestade se tornar forte e impetuosa, quando você se dirige a Deus com antecipação, você está dizendo, você está mandando um recado para Deus. Você diz, Deus, eu quero que seja da sua maneira. Deus, eu confio no Senhor. Porque quando você ora por último, você primeiro tenta resolver da sua maneira, do seu jeito. E você está dizendo o que? Para você mesmo e para Deus. Deus, eu sou forte. Eu tenho condição de fazer as coisas. Eu sou inteligente. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou resolver. Mas quando você coloca a oração em primeiro plano, você diz, Deus, eu reconheço que só Tu sabes o que é bom para mim. Então, por favor, Senhor, que faça a Tua vontade. Se o Senhor quiser acabar com as circunstâncias, mandar parar a tempestade, louvado seja o Teu nome. Mas se o Senhor quiser que a tempestade continue, mas o meu coração seja trabalhado, louvado seja o Teu nome. Que seja feita a Tua vontade, porque Deus sabe o que é melhor para você. Meus irmãos, Deus se importa com você. Deus se importa com cada um de nós. Mesmo que Ele demore a responder. Mesmo que você ore 10 anos, 20 anos, 30 anos para que o seu marido se converta. Mesmo que você está numa campanha, colocando seu filho diante de Deus, e a resposta não é imediata. Talvez essa enfermidade que está te perseguindo há quantos anos, você não se livra dela. Mas não escute a mentira do diabo, de tentar fazer você acreditar que Deus não está cuidando de você. Deus tem o controle de todas as coisas. Então eles acordam Jesus, Jesus se levanta e diz, vento, pare, mar, aquieta-te. Aí existe um novo questionamento, dessa vez é de Jesus. Depois que o mar se aquieta, os ventos param, Jesus olha para os seus discípulos e diz, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pouca fé, na versão João Ferreira de Almeida. Nessa que é a NVI, na versão internacional diz, vocês ainda não têm fé? Algo poderoso sobre isso. Os discípulos estavam passando tudo aquilo por obedecer a Jesus. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Jesus estava com eles em terra e disse para eles, olha, vamos entrar no barco e vamos até outra margem. Eu tenho algo importante para fazer lá. Os discípulos prontamente não questionaram o seu Senhor, entraram no barco e seguiram a viagem. E veio a tempestade. Nós acreditamos, por estar fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, nós não passaremos por dificuldade. Isso não é verdade. Ao contrário, quando você faz aquilo que Jesus manda você fazer, você está na contramão desse mundo. Você entra na contramão das suas vontades. Mas Jesus disse para ele, olha, vamos sair dessa margem e vamos para a outra margem. Gente, Jesus deu a garantia da palavra dele. Jesus disse, vamos atravessar.
É como Jesus diz para você: avance, continue. Deus não é homem para que minta. Se Ele deu a sua palavra, se Ele te deu uma ordem, ela vai se cumprir. Por que vocês têm tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? Eu que dei a ordem. Avance, continue, um passo de cada vez. A palavra é minha. Homens de pouca fé tem um significado muito amplo, né? Toda vez que Jesus diz isso, ele está dizendo algo mais. Quando ele diz assim, olha, homens de pouca fé, é como se ele dissesse, olha, homens que ainda realmente não me conhecem. Eu gosto muito de uma explicação que existe na Bíblia que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando isso foi escrito, naquela época, grande parte da população era analfabeta. Então, você não tinha um canon, né, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia hoje. Então, você dependia de um sacerdote explicar a lei, a palavra de Deus para as pessoas, os mestres. Então, por isso, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje, você lê a Bíblia também. Então, quando você lê a Bíblia, você percorre esse caminho da adoração, porque Deus se revela a nós através da palavra dele. E existe um contraponto aí que eu quero falar para vocês. Olha, você pode conviver com uma pessoa no trabalho 30 anos e não conhecer essa pessoa. Você pode frequentar a igreja a vida toda e não conhecer Jesus. Você realmente não saber quem Ele é. Homens de pouca fé. Aqueles discípulos, eles estavam andando com Jesus, eles tinham a palavra de Jesus, mas eles ainda não reconheciam quem Jesus é. E o contraponto é, uma pessoa pode não querer, um amigo seu, um conhecido, ele pode não querer se fazer conhecer. Você pode conviver com uma pessoa, a pessoa não se abrir, não querer criar vínculos, mas não é o caso de Jesus. Porque nós estamos tão perto de Jesus, o quanto desejamos estar. O desejo de Deus é se revelar a nós. O desejo o tempo todo de Jesus, em seus ensinamentos aos seus discípulos, às multidões, foi mostrar quem Ele era. E a direção que Ele estava tomando até o Calvário. Por isso Ele disse, homens de pouca fé, vocês não me conhecem, vocês não desejam me conhecer, vocês sabem muito pouco de mim, mas eu quero me revelar a vocês. Por isso nós temos a garantia da palavra de Deus. Mas por quê? Fé e não medo. Porque nós temos a garantia da palavra de Deus. E nós temos a presença de Jesus. Naquele barco, deitado sobre aquele travesseiro, estava o Criador do mar e do vento. E a coisa criada não pode destruir o seu Criador. A presença de Jesus. Naquele barco Jesus estava. E em barco que Jesus está não afunda. No Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Jesus estava naquele barco. Por que eles deveriam ter fé e não medo? Pela presença do Senhor Jesus. Você tem Jesus em sua vida? Por que temer a governos?
Se você tem Jesus na sua vida, por que temer a economia? Se você tem Jesus na sua vida, por que temer a assombração, demônio, a maldade humana? Jesus está no seu barco, Ele te dá a garantia da palavra dEle, e você tem a presença dEle, do Deus que criou todas as coisas, do verbo de Deus, a ação falada que deu a ordem para criar todo esse universo, Jesus Cristo. E por que ter fé e não medo? Porque nós somos imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. O imitador faz o quê? Ele faz como a pessoa imitada, como modelo. Jesus sabia que a tempestade estava vindo. Jesus sabia que aquela tempestade ia assolar aquele barco. O que ele fez? Ele foi para o esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Onipotente estava sobre ele. Por que ter fé e não ter medo? Porque nós temos um esconderijo debaixo da mão de Deus. O mundo pode se levantar contra você, as tempestades, os trovões, as ondas, mas você tem um esconderijo, você tem um lugar em que você é acolhido e guardado por Deus. E nesse lugar, por você confiar e saber quem é o seu Deus, você pode fazer como seu filho. Você tira uma soneca, o sono dos justos, e descansa na sombra do Onipotente. Porque vocês têm tanto medo, homens de pouca fé? O terceiro questionamento: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus manda parar o vento, as ondas, o mar acalma, acontece aquela bonança. Jesus diz: olha, porque vocês estão com medo, homens de pouca fé. Depois daquilo ficou um discípulo olhando para o outro. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que homem é este? A visão messiânica preconcebida pelos conceitos judaizantes da época limitavam a compreensão sobre Jesus. Aqueles homens andaram com Jesus, viram Jesus curar, viram Jesus multiplicar os pães. Mas no momento que eles veem Jesus virar para o vento e o mar e dizer: chega, basta, eles entraram em conflito. Porque nós vivemos esse conflito hoje. A nossa religião, a religião hoje limita Jesus, ou tenta limitar Jesus. Nós encaixamos Jesus no nosso padrão e acreditamos que Jesus pode fazer algumas coisas, mas não todas hoje. Hoje não é da vontade de Deus que Deus opere grandes milagres, não acreditamos que Deus mais faça uma cura, talvez um caso aqui, outro acolá. E esses homens ficaram espantados, porque eles realmente viram a outra face de Jesus, de um homem que o próprio universo obedece a ele. E eles ficaram espantados. Como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer? Aquela tempestade veio mudar isso. A expectativa que tinham de Jesus não era adequada. Temiam mais a tempestade do que o próprio Jesus. Max Lucado, que é um grande escritor, gosto muito dele, ele fala sobre essa expectativa. Ele diz, olha, essa perspectiva, ele diz: quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade
que a vida pode trazer. Tem uma história de um pai e um filho novinho como o meu, de 5, 6 anos, e o pai leva o filho pela primeira vez na praia, e o filho com o filho vai acompanhando o pai, ele coloca os pezinhos sobre a água ali, as ondas vão batendo nos pés dos filhos, do pai, e o pai fala assim: filho, vamos mais fundo um pouquinho, e o filho temeroso: não pai, não, estou com medo, me deixa aqui no rasinho mesmo. Ó pai, não, vamos andar mais um pouquinho, confia em mim. E o filho fica não querendo ir, até que o pai pega o filho no colo e entra nas águas. Mas o filho entra em desespero, ele fala: não pai, volta. E o pai volta novamente até a margem. Porque o filho temia mais as ondas, o mar, do que a sua confiança no pai. Ou seja, a confiança que ele tinha no seu pai era menor do temor que ele tinha com a profundidade daquelas águas. E muitas das vezes, quando nós olhamos as tempestades, nós enfrentamos os ventos impetuosos das nossas vidas, a nossa perspectiva está mais no temor, no medo da nossa perda, do que naquele Deus que pode nos pegar no colo e nos carregar. Muitas das vezes a nossa perspectiva é que Deus resolva o problema. A perspectiva é essa: tudo que você quer, Deus, por favor, eu quero agora, resolva o problema. Mas muitas das vezes o que Deus quer é que você ouça a voz dEle. É que você escute o chamado dEle. Muitas das vezes as tempestades nos aproximam de Deus. As tempestades nos fazem nos aproximar de Deus. Eu já estou encerrando. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Este é aquele que, quando Adão e Eva pecaram, e sobre eles veio um grande juízo sobre toda a humanidade, Deus diz: olha, o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. É este. Quando Abraão sobe aquele monte Moriá, levando seu filho Isaque para o sacrifício, ele ia sacrificar o seu filho. E naquela hora, o anjo do Senhor segura a mão de Abraão e diz: não, o Senhor já providenciou o cordeiro. Este homem é o cordeiro. Este homem é o cordeiro. Quem é este? Esse é aquele profetizado por Isaías, que diz que ele seria um homem sem formosura alguma, um homem de dores, mas que sobre si ele levaria todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas maldições. É este homem. Quem é este homem
que até o mar e o vento lhe obedecem. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor da igreja, o Deus vivo. Mas é este homem que nasceu numa manjedoura, rodeado de animais, pobre, humilde. É este homem que um dia foi até a cruz do Calvário e derramou o seu sangue pela minha vida, pela sua vida. Quem é este homem? Este homem é aquele que após morrer, no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E como um dia Jó também verá com seus olhos, nós também que somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ouviremos a trombeta tocar, o céu se abrir, e este homem descendo em glória. Mesmo que a minha carne morra, nos meus olhos eu verei a Deus. É este o homem, Jesus Cristo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que só existe um motivo para você temer as tempestades: é se Jesus Cristo não estiver na sua vida. Jesus Cristo está no controle da sua vida. Jesus Cristo está no controle da sua vida. Você já abriu a sua vida para Jesus Cristo? Você não precisa mais temer as tempestades, a maldade desse mundo. Jesus está voltando, Ele vai levar a sua igreja. Nós seremos arrebatados. Isso pode parecer loucura para o mundo, mas está chegando esse dia. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E um dia Ele se levantará, e com os nossos olhos veremos a Deus. Igreja, vamos ficar de pé. Meu Deus, que as nossas vidas estejam em suas mãos. Tu, Senhor, que é o Deus que sonda os corações, conhece cada vida aqui, cada dilema, cada luta, cada tempestade. Quem sabe nesta noite tem um coração se abrindo para Jesus Cristo, dizendo: Senhor, por favor, faz de mim filho teu. Hoje eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Peço a Deus que tudo se faça novo.
Eu quero ser uma nova pessoa transformada pelo Teu Evangelho. Tudo que nós precisamos é estar perto de Jesus, com Jesus. Estar com Jesus é melhor do que o fim das tempestades. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar reunidos como igreja aqui, do Teu amor por nós, do Teu cuidado, por tudo que o Senhor fez. Entregamos cada vida aqui em Tuas mãos, ó Pai. Que essa palavra esteja em nossos corações, para podermos avançar e acreditar cada dia mais que com Jesus Cristo nós podemos tudo. Obrigado, meu Deus, obrigado. Meus irmãos, que o amor do Pai, que a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada no Senhor. E até o próximo domingo. O Pai